Paz de Cristo a todos, permitam-me alguns acenos acerca da liturgia do 23º domingo do tempo comum. O Evangelho é de São Lucas, no capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Jesus continua a sua caminhada para Jerusalém, onde então ele assim levará a cabo, ao termo, justamente os planos, os propósitos de Deus. E agora nós vemos que uma grande multidão, o texto fala no versículo 25, que grandes multidões, né, para dizer nas formas originais do texto em grego, que havia uma extensão e de uma complexidade, expressão de classes sociais, como que fosse uma grande massa que se movia com proximidade à pessoa de Jesus Cristo. O texto diz que Jesus, ele, como quem para com vigor, se volta, como quem está confrontando toda esta multidão, e assim como quem confronta cada um também. E o texto diz que ele diz diretamente, como quem vai falar sem rodeios, sem medo de ferir suscetibilidades. No versículo 26, se alguém vem a mim, no sentido de, então, se alguém, no sentido de qualquer um que seja, independente então de que seja, então não vai ter privilégio para nenhuma pessoa. Ir à pessoa dele é propor-se a sua identidade, a identidade de filho de Deus. E ele diz, o texto no português vai colocar, não se desapega, mas no grego está missei, que é referente a um odiar. Então, diferente do ágape, que é querer fazer o melhor possível para o outro, este missei nós vamos entender que seria querer o pior possível para a outra pessoa. E justamente querer pior quem, né? Então ele vai fazer estas categorias do pai enquanto aquele que recebe a existência, a mãe enquanto recebe a ternura, a mulher enquanto uma pessoa, uma companhia querida, os filhos, aqueles que são descendentes, os irmãos, podemos entender semelhantes, as irmãs, aquelas pessoas que devem ser cuidadas com honra. Então aqui o texto vai colocar, né, numa reflexão de que não é simplesmente odiar no sentido de propor-se o mal dessas pessoas, mas em vista deste discipulado, desta vivência do plano que o Cristo oferece, e este voltar-se à pessoa dele, esse segui-lo, vai se colocar então acima de todas essas vinculações, como a questão da multidão, que alguém pode seguir Jesus por questão, está no meio das massas, ou por circunstâncias, ou por favores, ou por afinidades, e a tal ponto que ele vai dizer, né, que se desapega até mesmo o que, né? Se desapega até mesmo da sua própria psique, no sentido de uma concepção existencial que a própria pessoa pode ter para si. E ele vai dizer, então, se não o tem, né, como sua única referência, não pode ser seu aprendiz. Você não tem condições para se tornar então esse aprendiz desse caminho que Jesus está fazendo, está propondo. No versículo 27 ele vai dizer, quem não carrega a sua cruz e me segue, então
justamente carregar a cruz, assumir todos os sofrimentos, suas dificuldades. E quando ele coloca me segue, é justamente o que? Tê-lo como única referência. E ele diz que estas são as condições, e sem estas a pessoa não tem condição de ser este aprendiz deste plano de Deus, dessa identidade que Jesus oferece de plenitude. Versículo 28, ele então vai usar umas comparações, dizendo, né, quem de vós, como para dar uma ideia de uma escolha, de uma reflexão profunda, querendo fazer uma construção ou construir uma torre, e aqui o texto nos diz, no original grego, como quem tem o objetivo de uma segurança existencial, né? Ele diz, proton, ou seja, primeiro a pessoa vai fazer uma espécie de uma avaliação, calcular, vai enumerar os gastos, né? E se tem este necessário para ir do princípio até o fim. Então, o versículo nos coloca justamente que a pessoa se volta para o seu objetivo e também das suas condições. Versículo 29, para que depois de ter lançado os alicerces, colocando justamente isto, né, evitar uma grande frustração, não poder, né, ou seja, não ter condições de levar a término, né, esta ação. E todos aqui no sentido, então, de qualquer um, e todos no sentido de até os piores poderão então zombar desta pessoa, ridicularizar, mas ridicularizar de forma com grande desprezo, porque vai dizer, né, este homem, né, esta pessoa que referente a antropós, né, então como alguém que não é uma pessoa infantil, ou seja, uma pessoa madura, né, então esse caminho da fé coloca justamente como esta maturidade começou a edificar, né, a realizar esta vida, mas não teve condições de acabar, né, de terminar, de levar ao término. Então a pessoa queria construir uma vivência segura e ela colocou a sua existência justamente em perigo por seguir Jesus Cristo, né? Pensava um modelo de segurança da existência, e aí ela colocou justamente esta existência sua em perigo diante daquilo que se pode. Outro versículo 31 vai dizer então de um rei que, estando para confrontar, né, uma batalha totalmente diferente, um outro rei, ele também vai fazer esse sentar-se como um discernimento para colocar justamente isto, né, que há um risco muito grande desta batalha, como de perceber a vida cristã, como este enfrentamento, como esse confrontar, né? E ele vai dizer dessas 10 mil homens, 20 mil homens, para colocar justamente a expressão das forças, né? Então, esse que tem essas forças vai enfrentar um outro, e justamente o que? Para colocar, né? Se ele percebe, né, que não tem força para esse confronto, ele deve o quê? Ele deve, quando está muito longe, né, para dizer justamente isto, como se a pessoa não quer fazer esse confronto, não quer entrar nessa batalha, então que ela possa requerer justamente, né, esse estado de paz, né, como uma harmonia de coexistência com esta realidade diferente da existência cristã.
E aí Jesus coloca no versículo 33, né, deste modo, ou assim, né, qualquer um, mais uma vez, se coloca justamente esta visão para a pessoa, para o indivíduo, para a sua escolha, de vós que não renunciar, né, como uma um opor-se resoluto, né, de fato, uma coisa que foi bem pensada, né, e está bem resolvido isso, se não renunciar a tudo, aquilo que contém, aquilo que poderia, naqueles exemplos iniciais, ser um argumento ou uma motivação outra exterior, ou um medo, um receio, uma precariedade, não pode ser meu discípulo, ou seja, ser capaz de ser este aprender de Jesus, essa ação da abundância, da plenitude. E não está na liturgia, mas no versículo final do Evangelho, desse trecho, vai colocar Jesus tratando uma questão muito interessante, quando ele diz, né, que o sal é uma coisa muito boa, mas se ele se perder, né, no sentido de que há um conhecimento geral de que o sal é uma coisa boa, mas se ele se perder no sentido de perder a sua consciência ativa, ninguém poderá é, fazê-lo ser o que ele é. Então, justamente, este voltar-se para a pessoa, e Jesus ainda coloca assim, né? Quem tiver ouvidos, ouça. Então, cada um com o seu próprio ouvido, com sua própria existência. E a liturgia, então, nos coloca dizendo, né? Que o salmista vai colocar: Senhor, vós fostes um refúgio para nós, né? Vós foste o refúgio. Então, como que fazendo refletir justamente isto, que é o Senhor, a causa, o objetivo desta existência cristã, e não se deve de forma alguma ter qualquer sombra de falha nesse sentido, de colocá-lo como centro da existência, uma opção, né, por ele e nada mais fora da pessoa dele, né, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Assim, possamos buscar essa sabedoria de Deus, que Ele nos ensine, como diz o Salmo, contar nossos dias, e cada um, né, se decida pelo seguimento do Senhor Jesus Cristo. Boa semana.